Boa noite, irmãos. Sabe que eu tenho um carinho tão grande por essa igreja? Vocês não têm noção. Porque quando me converti, era um adolescente. Eu era muito amigo do reverendo Davi Azevedo. Quem aqui conheceu o reverendo Davi, da época do reverendo Davi? E eu vinha com ele, assistir culto aqui. Eu era muito amigo do Davi e Dilza. Depois que eu me tornei pastor, por uma série de razões, eu acabei sendo muito amigo de todos os pastores daqui. Desde na época do Davi, que o Davi era já jubilado, O reverendo Davi vinha aqui para ajudar no louvor, no coral, Depois, desde Aguinaldo, o reverendo Aguinaldo, o pessoal deve lembrar dessa época, Aguinaldo, o pastor Flávio, todos os pastores que passaram aqui, a gente tem um carinho muito grande. E para o nosso querido irmão, então, nem se fala. Então, eu não sei o que acontece, porque a gente parece que é muito parecido com a Vila Alpes. As irmãs da Vila Alpes gostam muito das irmãs daqui. E as irmãs daqui gostam da Vila Alpes também, A SAF, os trabalhos sempre juntos. Eu acho que se fosse nas mesmas cidades, nós íamos juntar as duas. Então eu ia dar um jeito de juntar as duas, Porque a gente tem um carinho, uma coisa. A gente é muito parecido, a gente fala a mesma língua. A gente tem, assim, um coração que bate junto, Então existe muita história aí por trás. Mas vamos lá, meus queridos, nós viemos aqui para agradecer a Deus pelos 30 anos da Igreja Presbiteriana de Ibaté, de organização, E vocês viram, eu estou completando 20 anos quase ali na Vila Alpes, E desde que organizou a igreja, eu sou o primeiro pastor lá e foi a primeira igreja que fui pastor, saí do seminário, fui para lá, e até hoje estou lá. Eu aguento eles me aguentam. Eu acho que quando foi feita a posse lá, alguém orou na hora até que a morte os separe. Então, vamos ver quem morre primeiro. Ou eu ou a igreja. Mas estamos juntos lá, 20 anos, gente, 20 anos. Então, 20 anos lá, 30 anos de igreja aqui. É um carinho muito grande, uma história muito parecida que a gente tem. Tá certo? Meus irmãos, nós vamos direto ao ponto, abrir a palavra de Deus. A gente veio aqui para falar a palavra de Deus, Vamos abrir as nossas Bíblias. Vou pedir para os irmãos abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos deixar aberto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de igreja que fez aniversário. Então não tem como a gente não falar de... meus irmãos, igreja primitiva, que bênção. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 42, como viviam os convertidos, Atos 2, 42. Vou pedir para você abrir aí. Nós vamos fazer uma leitura juntos aqui, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 2, 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela vida desta igreja, por 3 décadas que o Senhor sustentou os irmãos, as famílias, a igreja, a liderança, e te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos pela vida dessa igreja, pela vida do pastor e pelo conselho que nos convidou para trazer esta palavra, Senhor. E que o Senhor possa nos usar. Foi o Senhor mesmo que colocou no coração dele, queria trazer alguma mensagem, algum recado para esta igreja. E nós não somos nada, somos apenas servos, vasos de barro,
instrumentos que temporariamente o Senhor usa para que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti. Eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor, e que toda honra, toda glória seja o Teu nome. Manifesta a Tua glória essa noite na Tua casa, Senhor. Enche, ó Deus, esse templo da Tua presença e os corações, vidas aqui presentes. Abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet e que essa mensagem possa chegar em muitos corações, ó Pai, reverberando assim, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder sobre nós. Obrigado, Senhor. Perdoa, tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui uma fotografia. Naquela época não tinha máquina fotográfica, mas você tem uma descrição de como era a igreja primitiva, a primeira igreja cristã, vamos pensar assim, fundada pelos apóstolos, formada ali no início da era cristã. Você tem uma fotografia, a gente pode dizer marcas de uma verdadeira igreja. Ou o tema poderia ser as características de uma verdadeira igreja, ou uma fotografia de uma verdadeira igreja. Pontos, coisas que precisam ter numa verdadeira igreja. Você sabe que quando nós falamos de marcas ou características, sinais de uma verdadeira igreja, nós temos na confissão de fé da nossa igreja presbiteriana, que é a fiel pregação das Sagradas Escrituras, do Evangelho, a correta administração dos sacramentos e o correto exercício da disciplina. São marcas que a gente tem que observar numa igreja. Nós vivemos uma época que a gente precisa distinguir a verdadeira igreja de outras igrejas. Não quer dizer que a denominação A, B ou C é melhor, não é isso. São marcas de uma verdadeira igreja. E o parâmetro está aqui. Atos capítulo 2, você tem as marcas de uma verdadeira igreja. A primeira palavra que a gente lê aqui, em verso 42, é o que? Perseveravam. Já começa por aí. A verdadeira igreja é uma igreja que persevera. O que significa perseverar? A palavra de Deus nos fala muitos momentos da necessidade da constância, da perseverança. Perseverar tem a ideia do quê? De persistir, de aderir, de ser fiel àquilo, de ligar, de devotar-se àquilo, como se é algo assim constante. E a Bíblia diz que eles perseveravam. Sempre que a Bíblia nos orienta, orai sem cessar. A ideia de constância. Mas perseveravam no quê? Interessante que o primeiro verso, o verso 42 que a gente leu, ele tem dois combos aqui, ó. Na doutrina dos apóstolos e comunhão. No partir do pão e nas orações. Percebe que parece que está dois bloquinhos aqui? Doutrina dos apóstolos e comunhão. Doutrina dos apóstolos e comunhão. Olha, essa questão da doutrina é muito importante, gente. É a primeira marca. Olha, a igreja pode ter um templo lindo, pode ter um povo rico, pode ser maravilhosa, pode ter um louvor extraordinário, pode ter todos os investimentos de mídia, do que você imaginar. Ela pode ser uma coisa suntuosa. Escuta a pregação que é feita lá. Escuta o que está sendo dito. A mensagem é o primeiro sinal. Se não tiver isso, a gente fala assim, ó, não é a igreja de Cristo. Perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Foram eles que lançaram o que a gente chama de fundamentos. É interessante que a palavra de Deus nos fala em vários textos. Tem uma passagem em Efésios que nos fala assim, que nós não somos estrangeiros, mas peregrinos, concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Sendo Jesus a pedra angular, aonde todo edifício cresce, e ali nós somos, juntamente estamos sendo edificados. É fundamento, é base. O que sustenta uma igreja? Doutrina dos apóstolos. Há mais, há uma outra passagem linda também, lá em 1 Coríntios, que fala que segundo a graça de Deus, que nos foi dada, Paulo diz assim, olha, eu como sábio arquiteto, olha só, pus o fundamento,
e o outro edifica sobre ele. E veja como que cada um edifica. E ninguém pode pôr outro fundamento. E o que vai edificar lá, se é ouro, prata, pedra, palha, a obra de cada um, meus irmãos, vai ser manifesta. O dia declarar, o dia que houver o juízo final, que vai ser provado pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então há muitas passagens bíblicas que nos mostram que os apóstolos lançaram esse fundamento. A doutrina dos apóstolos, a verdadeira pregação do evangelho, a palavra de Deus. Quando a gente recebe uma pessoa na igreja, dentre as perguntas também que às vezes a gente faz, uma delas é assim: você assume o compromisso de ser fiel, né, submisso à liderança, àquela igreja, enquanto aquela igreja for fiel às escrituras? Não é assim, pastor, a ideia? A gente assume um compromisso com a igreja. Deixa eu falar, você não está assumindo compromisso aqui com homens, você não está assumindo compromisso com o conselho, você está assumindo compromisso com eles, com toda a comunidade, com a liderança, com todos, enquanto eles foram fiéis às escrituras. Porque se em algum momento a igreja que você serve se afastar daqui, você não tem mais nenhum compromisso com essa igreja. Pode pegar suas coisas e ir embora. Eu digo lá na minha igreja isso. Estou há 20 anos lá, eu falo o seguinte: as pessoas saem da igreja por muito motivo. Sai porque não gostou da cor da roupa, sabe aqueles motivos grandes, né? Sai porque tem problema com não sei quem, sai por causa disso, sai por causa... Meu irmão, a Bíblia diz uma coisa que você tem que sair: quando uma igreja deixar de pregar o evangelho, aí você é obrigado a sair. A gente faz um compromisso de ser fiel enquanto aquela igreja for fiel às escrituras. Então a primeira característica daquela igreja primitiva, a fiel pregação. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E nós vamos ver tempos difíceis daqui para frente, gente. Prepara, porque a turma vai apertar. O cerco vai apertar. Vocês sabem o que está acontecendo. Quem acompanha na mídia, quem acompanha o que está acontecendo. Nós estamos sendo pressionados cada vez mais a ter uma mensagem adequada às mudanças que o mundo traz. E está havendo muita mudança. Está havendo mudança na formação da família, na sexualidade das pessoas. Vai tudo mudar lá fora. E eu não tenho nenhuma esperança que o mundo vai melhorar, meu irmão. É daqui para pior. A questão é, a verdadeira igreja vai resistir firme. Nós estamos sendo pressionados com coisas sérias agora. Tomar cuidado com o que a gente fala, pode se transformar em homofobia, em não sei que fobia, em não sei que fobia. Então a igreja verdadeira é aquela igreja que vai permanecer. Claro que permanecer com amor, falar a verdade em amor, acolher as pessoas com as suas falhas, com os seus defeitos, ser misericordiosa, não legalista, sabe? Abraçar as pessoas. Na porta da nossa igreja tem uma frase bem grande: venha como está. Tem uma frase assim: é proibida a entrada de pessoas perfeitas. A pessoa tem que vir como ela está, com todos os defeitos, com todas as falhas. Venha como está. E é proibido entrar pessoa perfeita, porque não tem pessoa perfeita. Mas entra para crescer, para aprender. E aí, meu irmão, vai chegar um momento que nós vamos ter que se posicionar. A verdade é essa, a doutrina é essa, a orientação na Bíblia é essa. Nós vamos falar com amor, mas vamos falar. Abrir mão não vamos, pode prender, pode matar, pode fazer o que quiser. A verdadeira igreja é aquela que persevera na doutrina dos apóstolos. Agora, interessante que ele coloca a doutrina dos apóstolos e comunhão. Vocês perceberam aí no texto? E comunhão. É interessante a palavra comunhão. Sabe que palavrinha é? Comunhão é a palavra grega koinonia. É um termo até conhecido, né? Praticar koinonia, né? Você sabe o que realmente significa koinonia? Olha que coisa interessante, gente. Primeiro que está junto aqui, a doutrina e comunhão são duas coisas que tem que estar junto. Nunca uma em detrimento da outra. O grande erro, muitas vezes, de algumas igrejas, é em nome da comunhão, abrir mão da doutrina. Ou então, em nome da doutrina, abrir mão da comunhão. Essas duas coisas andam juntas. Nós temos que ter comunhão em torno da palavra. A palavra é o fundamento. O que existe diferente entre nós desaparece quando a Bíblia nos sustenta. Há uma coisa que nós não somos diferentes. Nós cremos na mesma fé, temos o mesmo Deus, o mesmo Espírito. A mesma doutrina dos apóstolos é que nos une. Você tem diferença com o irmão aí do lado? Você pensa diferente que ele?
Se colocar um departamento aqui, você vai ter diferença. Dentro do louvor tem divergência, dentro dos departamentos tem, a gente pensa diferente, a gente tem coisa diferente, não é fácil ter comunhão com pessoas diferentes. Pessoas de cultura diferente, de formação diferente, de ideias diferentes. Mas uma coisa não é diferente na doutrina dos apóstolos. Ela nos une. Percebe que essas duas coisas estão juntas, não dá para separar. E às vezes, em nome da comunhão, as turmas abrem mão da doutrina. Vão tirar esse assunto que ele é polêmico. Tira para a gente manter paz. Não dá. Não dá. A gente vai pregar a doutrina dos apóstolos. E a nossa comunhão tem que vir em cima disso. Não pode haver comunhão quando a gente crê coisa diferente. Então, meu irmão, aí que está o ponto de uma verdadeira igreja. Doutrina dos apóstolos e comunhão. Só que comunhão, aí que é interessante, gente. Comunhão é um negócio bem profundo. Além do aspecto que a gente crê, que comunhão é aquela confraternização, é aquela associação, é aquela coisa que os dois se tornam um, sabe? Koinonia é algo assim de os dois juntos ali, há uma só fé, um só batismo, sabe? Mas comunhão não é só aqui na igreja, esse que é o problema. Sabe por quê? A palavra koinonia, ela também é traduzida em algumas passagens como, você vai ver que é um negócio muito interessante. Lá em 1 Timóteo 6, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Sabe a palavrinha generosos? Koinonia. Ih, pegou. Agora complicou, pastor? Agora complicou, vou contar por quê. Meu irmão, comunhão aqui, meia horinha, uma vez por semana é fácil. Aqui todo mundo está bonitinho, cheiroso. Se arrumou, veio aqui, participou do encontro, depois a gente vai tomar um cafezinho, e depois sai por aquela porta, adeus até domingo que vem. Isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Biblicamente não. A palavra comunhão, ela exige algo que passa das quatro paredes e vai até a casa do irmão. Não existe comunhão se não tiver isso. É a mesma palavra, irmão. Koinonia, aquela comunhão que a gente tem gostosa na hora do louvor, aquela coisa gostosa. E koinonia continua. Meu irmão, se tem alguém na igreja passando necessidade, e você fecha os olhos, o bolso, você não tem comunhão. Isso não é comunhão, a Bíblia diz que não. Está aqui o texto sagrado. E tem muitos textos para provar mais um negócio para você. E sejam ricos de boas obras, generosos. Koinonia. Está lá a mesma palavra. A mesma raiz da palavra. Olha que interessante. Aqui o texto sagrado, ele vai nos falar o seguinte. Hebreus 13,16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Mútua cooperação, sabe que palavra é? Mesma raiz, koinonia. Uma negligência. E o texto aqui sagrado, que a gente leu em 2,42, ele vai dizer assim, que aquela igreja vivia comunhão. Por quê? Porque todos os que creram estavam juntos, na igreja, no templo, e também tinham tudo em comum, saía das quatro paredes. Vendiam as suas propriedades e bem distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui vem uma pegada. Aqui vem uma pegada, que aí a turma aí fala, isso é o comunismo. Eles vendiam os bens e era tudo igual. Meu irmão, não é isso que o texto está dizendo. O texto é muito claro. Ele diz assim no finalzinho, à medida que houvesse necessidade. É uma necessidade que surge numa família da igreja, no seio da igreja, e aí sim, quando há verdadeira comunhão, há uma disposição necessária. O texto falou, Deus se apraz, se agrada de tais sacrifício. A turma põe a mão no bolso e faz diferença na vida do outro. Sabe o que está acontecendo na casa dos irmãos? A comunhão tem que passar as quatro paredes o domingo. É durante a semana, como é que é? Você sabe onde o irmão mora? Você sabe o que o irmão está passando? E aquele que perdeu o emprego, você já foi lá fazer uma visita para ele? Você foi levar alguma coisa para ajudar esse irmão? Então você não está vivendo a comunhão.
Comunhão é isso, meus irmãos. É algo que surge aqui, no louvor, na adoração, na oração, mas vai além. E Deus se agrada disso. Essa era uma marca da verdadeira igreja, por isso que o texto fala, eles tinham tudo em comum, chegavam até a vender para ajudar, à medida que tinha necessidade. Então não está falando aqui, que todo mundo lá, vamos pegar aqui os bens de todo mundo, vender e distribuir igualmente, aquela ideia igualitária, social, nada a ver com isso, meus irmãos. Quem puxa isso no texto está fazendo aqui, criando uma grande heresia no texto e dizendo que a Bíblia já pregava que a igualdade, não nada a ver. Necessidade, suprir necessidade. A Bíblia diz assim, que se está no meu poder fazer o bem e eu não faço, nisso eu estou pecando. Então é uma questão de comunhão. Toda vez que alguém falar de comunhão, você lembra agora uma coisa, comunhão não é só na igreja. Comunhão só existe na minha vida o dia que eu olhar para a vida do irmão e eu falar, você está passando dificuldade, não está? Eu vou orar com você. Essa dificuldade pode ser o quê? Pode ser lá dentro daquela família, pode ser com o filho, pode ser no casamento, pode ser financeiro, houve um desemprego, uma enfermidade. Comunhão tem que ir além. Por isso que o texto diz que era de casa em casa. Igreja não é prédio, gente. Igreja é gente que se reúne uma vez por semana, para celebrar junto a comunhão que tiveram durante a semana. Então se eu não tive comunhão durante a semana, se eu não orei para o irmão durante a semana, se eu não ajudei o irmão durante a semana, o que eu vou vir fazer no domingo? Viver comunhão? Que comunhão? Eu tenho que vir confessar o meu pecado. Senhor, eu confesso que eu não estava nem aí para os irmãos essa semana. Eu corri atrás do meu pão de cada dia e estou nem aí para os irmãos. Então você vem confessar o seu pecado e tenta na semana que vem viver comunhão. Não tem como, João. É bíblico isso aqui. O negócio ficou complicado. Comunhão é algo profundo. Uma só era a alma da multidão dos que criam, diz a Bíblia. É conhecer a alma do irmão. É conhecer as dores daquele que senta aí do seu lado. Porque esse tempinho que a gente está junto é bonito. Está todo mundo bonito. Todo mundo tomou banho. Alguém aqui não tomou banho? Levanta a mão. Você passou um perfuminho, você está cheiroso. Você está de bom humor. Ou então está disfarçando. Maravilha. Terminou aqui, você abraça o irmão. Deus te abençoe até domingo que vem. Isso não é comunhão. Pergunta para o irmão, se você perceber que ele está triste, que ele está abatido, ele está com o semblante dele caído, está tudo bem com o irmão? Eu vou orar por você, nem que seja isso. Está difícil, irmão. E todo mundo aqui tem luta dentro de casa. Todo mundo tem problema na criação dos filhos, no casamento, no trabalho. Algum problema tem, porque no mundo tereis aflições. Todo mundo tem alguma luta, gente. Comunhão é quando você conhece as dores. A Bíblia diz, chorai com os que choram. E se alegre com aqueles que se alegram também. Isso é comunhão bíblica. Marca da verdadeira igreja, igreja primitiva. Perseveravam na doutrina e na comunhão. Eu fui uma vez esse ano, pastor. Uma vez eu orei, esse ano eu orei uma vez por aquela família que está com problema. Uma vez, irmão, uma vez. Então, está tudo errado. A Bíblia diz, perseveravam toda semana. Toda semana eu tenho uma família para estar orando. Quais são os pedidos de oração? Quem está passando dificuldade? O que eu posso fazer? Para dividir um pouco das bênçãos que Deus me deu. A palavra generosidade, olha que coisa linda. A Bíblia diz que existe um dom. O dom da contribuição. É saber a necessidade e fazer algo além. E além. Fazer diferença na vida do irmão. E o texto continua. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Aí depois, no partir do pão e nas orações. Outra marca importante. Partir do pão aqui, segundo o texto sagrado, meus irmãos, significa a ceia. A eucaristia. O sacramento. E a oração, segundo nós entendemos, essas duas coisas são meios de graça. Pregação da palavra, oração e sacramento. São os 3 meios de graça. Então era uma igreja que perseverava nisso.
E eles cresciam espiritualmente, amadureciam espiritualmente. E o texto vai continuar falando que esse partir do pão na igreja, vai um pouquinho lá para frente, você vai ver que interessante. Perseveravam unânimes no templo, unanimidade, palavra importante. E partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Percebe? A ideia das quatro paredes rompendo aqui? Não existe comunhão só dentro de quatro paredes. Aqui é celebração da comunhão que houve durante a semana. Porque lá durante a semana, o que tem que acontecer? Tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. É marca da igreja. A diferença é essa. Isso não é clube, gente. Bate cartão uma vez por semana, vem aqui ver o irmão, e depois semana que vem de novo. Havia algo além. E essa igreja que você vê, ela tinha uma coisa interessante. Alegria e singeleza de coração. Alegria, irmãos. É uma marca nossa. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos. A Bíblia chega a dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. O cristão é aquele que ele consegue ter alegria apesar dos pesares, apesar das aflições, porque a nossa esperança não está nesse mundo. Nós não esperamos nada daqui não, é novo céus e nova terra onde habita a justiça. O que vier aqui é lucro, meu irmão. No mundo tereis aflições, e o que vier é lucro. Porque a minha esperança não está aqui, eu não deposito minha esperança no governo, na política. Meus irmãos, é daqui para pior. Nós estamos caminhando no fim dos tempos, não espera nada. A minha esperança está em novos céus e nova terra. Eu quero viver a comunhão aqui. É um pedaço do céu que a gente tem, aqui dentro e lá fora, com os irmãos, fortalecendo na fé. Que a alegria do Senhor é nossa força, apesar de tudo. Como o povo peregrinou 40 anos no deserto, a igreja está peregrinando nesse deserto aqui, gente. A gente precisa um dos outros. Para a edificação do corpo de Cristo. A gente precisa transmitir alegria um para os outros. Quando você vai lá e ora pelo irmão e abençoa a vida do irmão de alguma forma, você está transmitindo alegria. Você está fazendo diferença de forma concreta. Isso é comunhão. A Bíblia diz, partia pão de casa em casa. Perseveravam no templo e de casa em casa. Percebe? Olha como a igreja primitiva tinha esses dois momentos. Templo unânime. Não tem essa também. Porque tem gente que fala assim, não, eu vivo a minha fé em casa. Meu irmão, só se é um caso de... Está doente, está com Covid, o que você tem? Está com pneumonia. Fica na cama aí. Fora isso, meu irmão. É templo, é necessária, presença, não deixar de congregar, como é costume de alguns. Presença na igreja é muito importante. Mas de casa em casa a comunhão vai além das quatro paredes. E era uma marca daquela igreja. Havia singeleza. Uma igreja que contagia as pessoas com a sua alegria. A igreja tem que ter isso, gente. As pessoas têm que vir para a igreja e sentir realmente que é uma igreja alegre, uma igreja que louva com alegria, sabe? Que adora a Deus com alegria, que recebe os visitantes com alegria, que compartilha a sua fé com alegria. Alegria é uma marca da verdadeira igreja. E é a nossa força, diz a Bíblia. A alegria do Senhor é a força da igreja. É uma marca. Claro que tem hora para chorar, a Bíblia diz. Então vamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E a vida cristã tem essas duas coisas. E por fim, gente, maravilhoso o texto diz. O que diz lá no final do texto? Enquanto isso acontece, louvando, vivendo com singeleza, com alegria, contava com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, é marca da igreja, ó, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vive isso, gente, e deixa que Deus faz a obra. Olha que coisa maravilhosa, enquanto eles se preocupavam em perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que coloca diante de Deus as necessidades, enquanto isso acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja viva, ela cresce, ela tem que crescer. Não é uma numerolatria que a gente fala, né? Tem igreja que fica com número, fica, o número, não é número. É vida, é evangelho, é alma sendo salva, é essa simpatia,
A igreja não tem que ser um negócio que desagradável. É bênção. É boas novas, gente. Nós temos a melhor notícia para um mundo que só tem notícia ruim. Olha, pior que a fake news, né? As falsas notícias que a gente escuta hoje, fala muito nisso, né? Fake news, fake news. O pior é a bad news. São as más notícias. Liga o jornal para você ver. Não tem boa notícia ali. Só bad news, má notícia, má notícia. Quem tem boa notícia? Somos nós. Jesus vive. Jesus está fazendo algo extraordinário. Ele é presente. A Bíblia diz que Ele opera hoje, Ele escuta as nossas orações, Ele é real, Ele salva, Ele muda a realidade, Ele transforma a nossa casa, Ele transforma o nosso coração, Ele nos dá uma verdadeira alegria. No mundo triste, no mundo que só tem bad news, más notícias, todo dia, a gente vem com a boa notícia. E a Bíblia diz que aquela igreja era uma igreja que caía na simpatia de todo o povo. E enquanto isso, ela crescia. Que Deus dê a graça para nossas igrejas aqui, especialmente essa igreja com 30 anos, ter essas marcas, firme, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que Deus dê a graça para você perseverar nisso. Para que essa igreja persevere nisso, para que a liderança aqui persevere nisso, e que Deus seja glorificado através dessa igreja, e que muitas vidas sejam alcançadas, e que as nossas famílias sejam abençoadas através desta igreja. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar para que Deus nos dê graça de viver mais essa comunhão, né, que vai além daqui, nos importar uns com os outros, fazer diferença na vida do irmão. Que Deus nos dê essa graça, hoje e sempre. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, porque Tu és um Deus tremendo, um Deus de misericórdia, um Deus que, ó Pai, trouxe, ó Deus, as boas novas em Cristo, os fundamentos pelos apóstolos, e nós estamos sendo edificados, ó Deus, sobre esse fundamento. Nós somos a igreja, nós somos o povo, famílias imperfeitas sim, ó Pai, falhas, com lutas, mas que precisam, carecem da Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a experimentar esta comunhão, a dividir a alegria uns com os outros, a perseverar, ó Deus, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ajuda-nos a ser uma igreja viva, de verdade, Senhor. Abençoe o Teu povo, abençoe as famílias aqui, ó Deus, que aqui congregam, abençoe o pastor, a liderança, todos os departamentos, ó Pai, as crianças, os jovens, que eles recebam uma dose dobrada da Tua graça, Senhor. E que essa igreja cresça não só em número, Senhor, mas espiritualmente, em maturidade, em comunhão, em perseverança, para a Tua glória, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. E te louvamos pelos 30 anos desta igreja, que o Senhor tem sustentado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos.